Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Enquanto você está abrindo, vou fazer um comentário aqui. Para você que não pôde estar ontem lá no batismo, nós começamos um novo momento nessa prática do batismo. Agora o discipulador desce junto com o discípulo para batizá-lo. O discipulador agora participa do batismo de forma bastante ativa. Quantos gostaram aí, vocês discipuladores? Amém? A experiência foi boa? Então, para você, discipulador, ou você que é somente discípulo e gostaria de experimentar ou viver mais vezes esse momento de estar junto com nós aí, pastores, batizando, vá buscar um perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele seu discípulo. Amém? Isso acontece com quem tem discípulo que não batizou ainda. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ficar em pé? Primeiro Samuel capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era um homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela porém não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabô, de repente na sua versão, Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Pula lá para o capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Esses chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: Quando enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus, como uma oferta pela culpa. Então sereis curado e sabereis que a sua mão se não retira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra.
Por que, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai as 2 vacas com cria, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre, ao seu lado as figuras de ouro, que haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-as ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao território a Bet-Semes, se ele foi ele quem nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não foi a mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Pai, estamos diante da Tua palavra nesse instante. Eu oro para que os nossos corações possam estar completamente abertos ao que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Eu sei, Espírito Santo, que Tu sondas nosso coração essa noite. Eu sei, Pai, que os Teus olhos, que são como chama de fogo, estão sobre nós essa noite, olhando o nosso coração, contemplando o nosso interior. E justamente por isso, ó Deus, nós precisamos ouvir o Senhor falar. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor age de forma individual. Ó Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para poder sermos alimentados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Pai, não permita que nada venha a roubar de nós esse momento. Roubar a semente que será lançada. Mas que antes, ó Deus, possamos todos nós estarmos com os nossos corações abertos para o Senhor, a fim de que essa semente venha achar em nós uma terra fértil para produzir vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Eu estava ontem dando uma olhada nesse texto, em alguns outros textos, mas de repente meu coração ficou mais parado nesse. A gente faz um esboço, escreve algumas coisas, e o tempo passa, a noite passa, o novo dia começa, e outras coisas começam a vir, algumas outras mensagens dentro do mesmo texto, e depois de repente eu não sei muito bem qual a direção que isso vai dar. Aí eu vejo o relógio, Daniel, tira a pilha daquele relógio ali para mim. Eu não sei se vai adiantar muito. Brincadeira. De repente, se você quer ir embora hoje, fala assim: Deus, tem misericórdia, não deixa ele falar muito não. Ah, Jesus. Quando nós vemos ali no capítulo 4, no início do capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 15, você vai ver que a nação de Israel, ela entra em conflito, em guerra com os filisteus. Ela entra em guerra com os filisteus, logo de cara leva uma lapada, 4.000 soldados, 4.000 homens mortos. Eles vão procurar os anciões para saber o que aconteceu, por que Deus não esteve conosco nessa batalha. Porque nesse instante, nesse momento de peleja, de guerra, uma derrota. Nós vemos que quando Israel saía à guerra, sendo Deus orientando o povo, eles viviam vitórias. E agora o povo está experimentando uma derrota, ou mais uma derrota. É interessante o fato de
de eles ficarem preocupados, de a derrota para os filisteus naquele momento, naquele dia, ser para eles uma surpresa. E eles recorrem aos anciãos: o que nós vamos fazer? O que aconteceu? O que sucedeu para que pudéssemos estar experimentando hoje uma derrota? Lá no versículo 3, nós vemos a resposta dos anciãos. Vamos lá. Em Siló, vamos pegar a arca da aliança e vamos trazer para o meio do arraial. Essa foi a orientação, esse foi o conselho dado pelos anciãos, a fim de que o povo pudesse experimentar a vitória. A arca é trazida de Siló, o povo vibra demais, se alegra demais pelo fato de a arca da aliança estar no meio deles, tanto que o barulho que eles fizeram de alegria, de júbilo, de festa, incomodou os filisteus. Eles puderam ouvir, de repente o chão começou a tremer. Opa, alguma coisa está acontecendo diferente. O que está acontecendo no meio do povo de Israel, para que agora nós possamos ouvir tamanho alarido, júbilo, barulho? Se você ler, você vai ver que o exército filisteu temeu o fato de saber que, na visão deles, os deuses dos povos de Israel tinham descido para estar juntamente com ele. E por conta disso, temeram ter nas suas vidas reproduzido o que aconteceu lá no Egito. A fama do Egito, do que aconteceu no Egito e com Faraó, era conhecida pelos filisteus. Eles sabiam a forma como o povo hebreu foi tirado do Egito, a forma como Deus agiu na libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Eles conheciam, essa história era conhecida, e por isso eles temem. Interessante que alguém entre os filisteus se levanta. Depois você leia o capítulo 4 direitinho, nas entrelinhas. Alguém entre eles se levanta, fala: opa, não temam, não esmoreça o seu coração. Alguém lança uma palavra, o ânimo deles é retomado, redobrado, e eles encaram o exército de Israel, matam naquele dia 30 mil homens e tomam a arca. De repente aquela história contada pelos anciãos, de repente o conselho dos anciãos não funcionou. Aquilo que deveria ser a chave para a vitória do povo de Israel não funcionou. E aqui eu me detenho um pouco para trazer um primeiro ensinamento que eu tenho desses primeiros versículos do capítulo 4. Nós vemos mais à frente, quando Davi ele saía à guerra com o seu exército, nós vemos sempre Davi preocupado em primeiramente buscar em Deus uma orientação: eu posso ir ou devo ficar? E nós vemos Davi sempre dando seus passos
somente diante de uma orientação de Deus. Nós não vemos nenhuma vez Davi mandando alguém, vá lá, busca a arca para trazer para cá como um amuleto. Davi foi vitorioso enquanto general. O exército de Davi foi um dos mais temidos. Não era o mais numeroso, mas era o mais temido, era o mais vitorioso. Isso por conta da forma como Davi, ele se posicionava diante de Deus. Aonde é que tinha que estar a arca? No templo. Enquanto o povo estava andando pelo deserto, o local da arca era num tabernáculo. Quando houve um momento da entrega, da separação ali dos terrenos, das conquistas, das posses, a arca se deteve em Siló. Foi construído um templo. Como é que você sabe que foi construído um templo? Porque foi lá que Samuel cresceu. Samuel, ele tinha a incumbência de abrir a porta do templo. Já desde criança, desde cedo, o levita na casa do Senhor era o porteiro do templo. A arca tinha que estar lá, era o lugar dela, e não como um amuleto no meio do arraial, a ponto dos soldados se alegrarem tanto, confiarem tanto no fato da arca estar juntamente com eles, ser a condição suficiente para que eles pudessem experimentar vitórias. Aí nós tiramos a primeira lição. Nós não podemos tratar aquilo que é sagrado de forma leviana. É interessante que quem dá esse conselho são os anciãos. Eram eles que tinham a incumbência da orientação correta, do ensinamento correto. Eram os sábios, e eles vêm com essa de trazer a arca, tirar de onde ela está, para trazer para um lugar de guerra. A arca nunca representou guerra, instrumento de guerra, muito pelo contrário. A arca, ela representava literalmente a presença de Deus, e sendo a presença de Deus, era um instrumento de paz. De repente nós paramos para pensar, vem cá, quando o assunto é o reino de Deus, quando o assunto é a igreja, quando o assunto são as atividades, os cargos ministeriais, as incumbências, a responsabilidade enquanto crente, quando é o tratar a palavra de Deus, será que não estamos também tirando do lugar onde deve estar e trazendo para o local onde não vai surtir o efeito desejado? Aquilo que é para nós sagrado não pode ser tratado de maneira leviana. Tem um vídeo, não sei se está rolando pela internet, mas foi filmado, de uma menina abraçada à sua Bíblia, levando um tiro na cabeça. Eu não vou negar a minha fé. É a palavra de Deus.
o amor que ela tinha pela palavra, o amor que ela tinha por esse livro. Uma palavra que o próprio Deus se levanta para fazer, preservar e cumprir. Como é que você trata a sua Bíblia? Como é que você considera a sua Bíblia? Como é que você lê a sua Bíblia? Não é um livro qualquer. Não tem uma letra qualquer. Quando tratamos aquilo que é de Deus de forma leviana, as consequências, elas são inevitáveis. E foi o que aconteceu com o exército de Israel. A arca não podia ter saído de Siló. Aquele povo confiou muito mais no objeto, arca da aliança, do que em Deus. Se alegraram imensamente pelo fato da arca ter sido tirada de Siló e colocado no meio de Israel. O que eles fizeram? Eles voltaram a confiança para a coisa e tiraram de Deus. A sua confiança não pode estar em coisas. A sua resposta não pode estar em coisas. Não pode estar em objetos. Não pode estar em situações. Se os seus olhos não estão colocados inteiramente em Deus, é risco de morte. É vulnerabilidade numa batalha. E todos nós estamos numa batalha. Todos nós estamos enfrentando uma batalha. Nesse contexto aqui, o exército dos filisteus aponta para o nosso inimigo. É uma guerra que é travada constantemente. Quer vencer essa guerra? A sua confiança tem que ser colocada no Senhor. Os seus olhos têm que estar colocados no Senhor. O seu motivo de júbilo, de gozo, tem que ser o fato de Deus ser um Deus presente na sua vida, e não as coisas que você pode ver. Aquele exército só se alegrou quando ele pôde ver. Foi o motivo da derrota. Foi o motivo da derrota. É a primeira coisa que eu paro. É o primeiro momento que eu me deparo. É o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto. Eu não posso colocar a minha esperança em coisas. Quantas vezes nós levantamos tantos outros amuletos? Pegamos textos da Bíblia como amuletos, olhamos para pessoas como amuletos. Não, vou estar colado dele porque não vai acontecer nada se estiver com ele. E algumas outras coisas que eu me recuso a falar. Mas você sabe. A notícia, ela é recebida como tragédia. Eli morre. A sua nora tem um filho que colocou o nome lindo nele. Oh, nome lindo. Icabode. O que é complicado não é o nome, é o significado. No Velho Testamento os nomes eram dados em função de significados. Imagina aquele menino sendo chamado todos os dias. Oh, foi a glória do Senhor. Oh, foi-se a glória do Senhor.
Vem cá, foi-se a glória do Senhor. Você está rindo, né? Não é com você. Mas a situação era tão trágica, tão traumática, que a nora de Eli não teve outra expressão para se dar, para falar, senão foi-se a glória de Israel, porque a arca foi tomada, e por isso o nome Icabode. Ter sido tirado a arca da aliança, a arca de Deus, de Siló, apontava para uma coisa, queridos: foi-se a presença de Deus. Porque a arca da aliança, ela representava literalmente isso, era a presença do próprio Deus, manifestava a presença de Deus. E uma vez que a arca não está mais com ele no templo onde deveria estar, não se era mais observada da forma como era antes a presença de Deus. Era muito mais do que o objeto ter sido tirado, significava a presença ter sido tirada. Aí você vai ler depois o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. Você vai ver que por onde a arca passou, houve destruição. A mão de Deus foi pesada demais. Por onde a arca passou, houve morte. Versículo 12 do capítulo 5: os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até os céus. O povo estava morrendo de câncer. O povo estava morrendo com doenças transmitidas pelos ratos. É como se tivesse sido uma infestação de ratos. Muitos morreram de leptospirose. Muita gente. Rato aponta para imundícia, para lixo. Você encontra rato onde tem lixo. E onde tem rato, tem proliferação de doenças. Aqueles que não eram mortos pelas enfermidades apresentaram nos seus corpos tumores. Quantos meses a arca teve com eles? Primeiro versículo do capítulo 6. Durante 7 meses, o povo filisteu foi assolado com enfermidades, com mortes. E eles decidem, eles entendem que não poderia ser outra coisa senão a mão de Deus. Eles entendem que não poderia ser outra coisa senão o fato de eles terem tomado a arca de Deus. E aí nós passamos para o capítulo 6. Tem algo que quando eu leio, me salta aos olhos a intenção do povo de Filisteu, lá dos filisteus. E estava registrado no versículo 3, que diz o seguinte: quando enviardes a arca de Deus, do Deus de Israel, não a envieis o quê? Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia.
vocês vão enviá-la cheia de coisas. De quê? Qual era a intenção do povo filisteu? Você leu o capítulo 6. Qual era a intenção do povo filisteu? Colocar o que dentro da arca? Réplicas de ratos e de tumores. A intenção do povo filisteu era contaminar a arca. Evidentemente que eles não puderam. O que tinha dentro da arca, igreja? Leia comigo lá Hebreus capítulo 9, no versículo 4. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Alguém em alto e bom tom, com voz forte, leia Hebreus capítulo 9, versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Na arca tinha 3 elementos. Tinha uma espécie de um vaso contendo o maná. Tinha a vara de Arão. E estava também lá as tábuas da aliança. A presença de Deus, ela era manifestada em função das tábuas da aliança, da vara de Arão e do maná. Havia a presença de Deus, porque esses 3 elementos apontavam para algo que iria acontecer no futuro, na pessoa de Jesus Cristo: tábuas da aliança, vara de Arão e maná. A presença de Deus era manifestada em função primeiro, tábuas da aliança, aponta para tábuas dos mandamentos, aponta para a aliança que Deus fez com o povo. A aliança que Deus fez com o povo dele se resumiu nos 10 mandamentos. Isso apontava para algo que viria no futuro. Quando fala da vara de Arão que floresceu, aponta para ministério sacerdotal, que também está falando de Jesus. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Quando fala do maná, o maná aponta para o pão da vida, que também aponta para Jesus. O maná aponta para a provisão que o povo teve da parte de Deus no deserto. E em função da aliança, do ministério sacerdotal e dessa provisão alimentícia, é que nós temos a presença de Deus manifestada. Nada menos do que isso, nada mais do que isso. A intenção do povo filisteu era contaminar a arca. Você é a arca de Deus hoje. Você é a arca de Deus hoje.
E a intenção do exército inimigo de hoje é te contaminar. Da mesma forma que esses 3 elementos na arca apontavam para essa manifestação da presença de Deus, existem esses 3 elementos na vida do crente hoje. Quantos aqui sentem a presença de Deus? E quantos aqui desejam intensamente que as pessoas venham ver a manifestação da presença de Deus na sua vida? Nada menos do que isso, nada mais do que isso. Se lá atrás Deus mandou colocar as tábuas dos 10 mandamentos, que apontava para aquela aliança que Deus fez com eles, existe hoje em nós, operando o sangue de uma nova aliança. Quer viver presença de Deus na sua vida? Você tem que estar vivenciando intensamente o poder do sangue da nova aliança em você. Se o sangue de Jesus não é a verdade na sua vida, se o sangue de Jesus não é eficaz na sua vida, não te transformou, não te ligou ao Pai, não existe o elemento tábua, não existe o elemento aliança, que faz com que a presença de Deus seja manifestada. A vara de Arão aponta para o ministério sacerdotal. Apóstolo Pedro escrevendo, ele fala a nosso respeito: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Você vê a presença de Deus na sua vida, e as pessoas veem a presença de Deus na sua vida quando você exerce o ministério sacerdotal. Entenda, você é a arca, você é o que contém hoje o Espírito Santo. E o que dizer a respeito do pão, do maná? O maná, ele foi colocado lá em função do povo ter sido alimentado no deserto. Fala de provisão, mas fala também de pão. Isso é operado na vida do crente hoje, a partir do momento que ele se coloca como instrumento de Deus para alimentar o faminto. Isso acontece quando ele obedece o ide, vai. Interessante, na multiplicação dos pães, que Jesus, ele pega os pães, pega aqueles peixes, ele levanta, ele ora, ele agradece ao Pai. Mas o milagre da multiplicação não se deu na oração. O milagre da multiplicação se deu no momento que os discípulos começaram a entregar o alimento. Começou a distribuir o alimento. Eles distribuíram o alimento. E quanto mais eles distribuíam o alimento, mais alimento aparecia. Quanto mais pão eles distribuíam, mais pão aparecia. Quanto mais peixe eles davam, mais peixe aparecia. Quer ver Deus manifestando poderosamente na sua vida? Você tem que ser um instrumento de provisão. Existe um pão vivo que as pessoas aí fora precisam se alimentar. Está dentro de você. Está dentro de você. Nada menos do que isso. Nada mais do que isso. O problema é que o diabo tem a intenção de contaminar a tua vida. E contaminando a tua vida, você deixa de manifestar a presença da glória de Deus. O ouro aponta para a santidade.
E eles queriam colocar ratos de ouro. Coisas imundas. Queriam colocar tumores, réplicas de tumores, de feridas, de ouro. Sabe como é que eu vejo isso? Ah, tem nada a ver, pastor, olha só, é tão bonitinho. Eu começo a trazer para dentro da minha vida aquilo que é sujeira, imundícia, e coloco uma capa de santidade, falo que não tem nada a ver. Ah, eu não sei porque eu não sinto mais a presença de Deus. Ah, é mesmo? O que tem dentro de você, querido? A gente fala muito sobre trazer as coisas para dentro da igreja, já porque está trazendo músicas para dentro da igreja. Ah, porque Não, a igreja é você. Aqui nós nos reunimos. O problema é que quando eu empresto meu ouvido para o diabo, para ele poder ficar tocando lixo aqui dentro, eu estou colocando coisas dentro da minha vida. Quando eu empresto os meus olhos para ficar na frente de uma televisão assistindo porcaria, eu estou colocando dentro da minha vida coisas que não tem nada a ver. Eu coloco a capa de santidade, está tudo certo. Queridos, nada menos do que isso, nada mais do que isso. Se você deseja sentir poderosamente a presença de Deus na sua vida, muito mais o Senhor anseia para que o mundo veja essa presença da glória dele em você. Mas depende de posicionamentos. Eu não posso tratar aquilo que é santo de forma leviana. Eu não posso considerar a minha vida de qualquer jeito. Não posso colocar o meu corpo em qualquer estado. Muito menos permitir que dentro dele, dentro da alma, dentro do coração, tenha coisas colocadas pelo diabo para trazer contaminação. Ratos e tumores mascarados com santidade. Não sei, de repente me parece que existe uma certa permissividade. Estávamos conversando aqui na sexta-feira na reunião do governo. Não se engane. Viver hoje uma vida modelo é difícil. Ser crente hoje é difícil. É muito mais difícil que nos dias dos meus avós. É muito mais difícil que de repente quando os meus pais eram jovens. Porque a cada dia que passa, o diabo tem conspirado para poder colocar dentro de mim e de você contaminação, com o único objetivo de afastar a presença da glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. O problema é que a gente olha para muita gente hoje. A gente olha e fala assim: e cabote. Um dia tão usado por Deus, mas foi-se a glória. Um dia tão instrumento vivo, mas foi-se a presença. Não se encontra mais.
O fato é que nós precisamos ser esses instrumentos na manifestação da glória de Deus. Você precisa ser esse instrumento. Existe uma multidão aí fora, enganada, andando desgarrada, esperando que de repente você possa manifestar essa glória, a fim de que eles venham ser confrontados com a verdade. Mas para isso, aliança, sacerdócio, ministério evangelístico. De repente estamos fazendo tão pouco. É tão gostoso ficar sentado. É tão gostoso ficar quieto, né? Vou ouvir o pastor Léo. O pastor Léo tem uma palavra tão boa. Vou ouvir o diácono Rogério. Ele fala pouquinho, bem menos que o pastor Alexandre. Uma mensagem tão mais linda que a dele. Quer crescer? Seja uma arca. Uma coisa que eu tenho falado para os meus discípulos: se quer crescer, não basta ser discípulo, tem que ser discipulador. Você tem que ser sacerdote, você tem que ser aquele que alimenta, aquele que dá o pão, aquele que dá a provisão. Só experimenta poder aquele que se movimenta, aquele que fica experimentando, né? Usufruindo da comodidade. Eu queria tanto. Vai continuar querendo muito tempo. Quer ver Deus agir? Que tal você ousar se mexer? Quer ver Deus agir? Que tal você ousar abrir a sua boca para falar? Quer ver Deus agir? Que tal você ousar fazer essa análise pessoal de abrir a tampa da arca, né? Olha para dentro. Aí você vai ver Deus agir. Quando eu olho para a igreja de Atos e fico pensando assim, mas será que isso aconteceu nessa terra mesmo? Nesse planeta? Sabe por que existem tantos relatos poderosos na igreja primitiva relatada em Atos? Porque aquela é uma igreja que se mexia. Aquela era uma igreja que se movimentava e deixava que a glória de Deus fosse manifestada na vida deles. Essa é uma mensagem de alerta. O exército inimigo está te filmando. Ele tem a intenção de contaminar a tua vida, a fim de que Deus recue. Porque Deus não compactua com imundícia. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pode você ter o título que tiver, pode você ter as posses que tiver, pode você ser quem você for, sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando eu leio santificação, isso me soa como
processo. Santificação não é algo que você faz hoje, é algo que você faz sempre. Ah, eu me santifiquei ontem, então hoje não preciso, eu posso ficar quietinho no meu canto aqui, esquecer essa história. Santificação é algo que acontece todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E qual a intenção da santificação? Não ter dentro de você coisas imundas, coisas impuras, ratos, enfermidades. Dessa forma, a presença de Deus é manifestada. Vamos levantar. Quando a presença de Deus ela é afastada, quantos problemas acontecem? Quanta coisa ruim acontece. Siló foi destruída. A destruição de Siló foi algo tão assombroso que foi exemplo usado pelos os profetas seguintes. Lembra de Siló? Não tinha mais a presença lá. Querido, quão prejuízo é na vida do homem e da mulher a presença de Deus não ser encontrada mais. Feche seus olhos. Você que quer verdadeiramente ser essa expressão, você que é essa expressão da glória de Deus, de repente você deseja viver tantas coisas com Deus, não viveu ainda, não vivenciou ainda, coisas que os outros falam, coisas que você vê com seus olhos, e você fala: Deus, eu quero viver isso na minha vida, eu quero experimentar o que é isso. Ei, o que tem dentro de você? Não, pastor, eu sou exatamente essa arca desses dias. As pessoas têm visto em mim essa presença da glória, e a razão disso é aquilo que Deus tem feito através da minha vida. Você está em pé? Cuide para que não caia. O exército, que é seu inimigo, está te olhando e procurando te contaminar. Comece nesse instante a falar com o Senhor. Comece nesse instante a abrir o seu coração na presença do Senhor. A presença de Deus é manifestada através da sua vida. Onde você está, ali é o lugar da presença de Deus. Onde você está, ali deve ser o lugar da manifestação da presença de Deus. Peça para Deus olhar para dentro de você. Quem sabe tanta coisa que você precisa se desapegar, tanta coisa que você precisa colocar de lado, tanta coisa que você precisa renunciar, porque isso para você ainda é motivo de enfermidade, de imundícia. São representações de ratos, são representações de enfermidades. Alma que precisa ser curada, sarada, coração que precisa ser limpo, mente limpa. Cheira balaçoro que ele manda, cheira na mão. Ah, Deus quer nesses dias levantar o seu povo de tal forma que Ele possa fazer esse estrago no meio do exército inimigo,
Da mesma forma como a arca causou aquele estrago no meio dos filisteus, nós somos levantados para poder arrasar com o inferno. É isso que faz a presença da glória de Deus no terreno do inimigo. Traz destruição, traz baixas. Mas para isso, dentro da sua vida, nada menos, nada mais do que aquilo que precisa conter a sua vida. Peça para Deus te inquietar nesse instante. Oh Senhor, oh Espírito, aqui estamos nós, ó Pai, diante da Tua palavra, diante dessa realidade. Ó Deus, Deus, pela Sua palavra nós somos confrontados, sim. E como é bom, Pai amado, viver esse confronto, porque é pela Tua palavra que nós somos, ó Deus, santificados. Oh Pai, os Teus olhos estão olhando para cada um de nós, ó Senhor. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, cada um que aqui está nessa noite, venha inquietar, venha incomodar, venha trazer à memória, à mente, aquilo que precisa, Deus, ser consertado, ser tirado. Os posicionamentos que precisam ser tomados, ó Deus, a fim de que possa ser diante do Senhor um instrumento, Pai amado, Deus, hábil, capacitado, pronto para ser usado por Ti. Oh Pai, eu sei, Deus amado, que o Senhor deseja usar a Tua igreja aqui, Deus amado, presente de maneira poderosa, mas isso não vai acontecer se estivermos de qualquer jeito, Senhor, porque Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. Vem, Espírito Santo, limpar as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, limpar o nosso coração. Vem nos levar a viver esse momento de verdadeiramente o mundo olhar para nós e dizer: ali está a glória de Deus. Oh Senhor, queremos viver essa glória, Pai. Queremos viver a Tua glória, Senhor. Queremos, ó Pai amado, deixar que a Tua glória seja vista em nossas vidas. Muito mais, ó Deus amado, que sentir a Tua presença dentro de nós. Queremos ser a expressão da Tua presença. Vem, Senhor. Vem, Senhor amado, nos levantar nessa unção. Venha, Pai amado, levantar, ó Deus amado, como igreja nessa unção. A verdade é, Pai amado, que muito, Pai amado, já poderíamos ter avançado, mas o Senhor quer tratar as nossas vidas. Oh Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para colocar nossas vidas diante da Tua presença, diante do Teu altar. Quem sabe, Pai amado, ó Deus, tanta coisa que em nós precisa ser mudada. Quem sabe tanta coisa em nossas vidas, Deus, precisa ser tirada. O primeiro elemento encontrado na arca eram as tábuas.
as tábuas que apontavam para a aliança que Deus tinha com aquele povo. De repente você precisa nessa noite eu sei, não é um culto de ceia, mas você precisa ratificar a aliança que você tem com o Senhor. Você precisa renovar a aliança que você tem com Deus. O altar é o lugar onde você precisa estar nesse instante, prostrado diante dele. Se você considera que você precisa renovar a sua aliança com o Senhor, vou fazer diferente. Se um dia você andou nos passos do Senhor e se afastou, você precisa renovar a sua aliança com Ele. Será que nós temos aqui alguém essa noite que um dia sentiu essa presença, já andou no caminho do Senhor, mas permitiu que a sua vida fosse contaminada? Essa presença foi afastada. Hoje é a noite de você fazer essa renovação de aliança com Deus. Se existe alguém aqui no nosso meio que nunca tomou essa decisão, que nunca andou, nunca soube o que é andar com Deus, nunca soube o que é ser aliançado com o Pai, mediante o sangue do seu Filho vertido na cruz do Calvário, se você nunca tomou essa decisão, você não sabe o que é sentir a presença da glória de Deus na sua vida. Essa é a noite de você se render aos pés do Senhor. Será que nós temos alguém aqui essa noite que gostaria de se entregar ao Senhor Jesus, fazer essa aliança com Ele, ou renovar essa aliança com Ele, andar em novidade de vida? Se tem, eu gostaria que você levantasse a sua mão nesse instante. Eu gostaria que você se denunciasse como: sim, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida. Sim, eu preciso renovar a minha aliança com Ele, porque um dia eu andei, mas já perdi, deixei que minha vida fosse contaminada. Se tem, eu gostaria que você viesse até aqui à frente, nós queremos orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Fica aqui, querido. Pastor Claudiane, ore com ela. O segundo elemento da arca aponta para o ministério sacerdotal, aponta para um chamamento de algo ministerial. Muitas vezes você sentiu o toque do Espírito na sua vida e você recusou isso. Ou um dia viveu isso intensamente na sua vida, mas agora fala assim: eu não quero mais saber desse negócio, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais me preocupar com isso, eu não quero mais me preocupar com pessoas. O sacerdote é justamente esse que cuida, aponta para esse cuidado, e você fala: eu não quero viver isso. O sacerdote no Velho Testamento era a pessoa que levava, que era o ponto de ligação do homem com Deus. Não, eu não quero mais isso, dá muito trabalho, estou decepcionado. Ei, você precisa rever os seus conceitos. Ou é você que
sabe que Deus te move para isso. Isso é para todos nós. Vai falar: não, eu não quero esse negócio, não é para mim. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa renovar essa fidelidade com Deus em ser esse sacerdote. Eu gostaria que você viesse até o altar e se ajoelhasse aqui na presença do Senhor. O terceiro elemento aponta para o pão da vida, para a provisão, que nos remete a esse serviço de levar a palavra, de levar o pão. Mas você sempre se recusou a fazer isso. Não, deixa com o pastor, ele é melhor com as palavras. Você sempre se acovardou diante das situações. Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida, mas isso só vai acontecer quando você estiver exercendo o ID de Jesus. Você fala assim: eu não sei como fazer. Venha aos pés do Senhor, coloque isso diante dele. Venha ser essa arca. E agora eu faço um convite para você, meu querido. Um dia você sentiu essa presença gostosa, esse mover gostoso do Espírito na sua vida, mas você não sente mais. Ou você deseja viver isso: eu quero viver aquilo, eu quero viver isso na minha vida. É um desejo que você tem e você não sabe o que é isso. Venha aos pés do Senhor nesse instante. Venha se derramar na presença do Senhor. Venha se permitir que Deus trabalhe a sua vida e permitir que o Espírito Santo venha te inundar nesse lugar. É uma questão de posicionamento. Você poderia estar aí e Deus agir aí, mas eu quero que você tome um posicionamento, uma atitude. Eu vou sair da minha zona de conforto. Estar nas cadeiras é confortável. Você se levantar para vir aqui é uma atitude que você toma, de sair da sua zona de conforto, para falar: Deus, faça em mim o que está no teu querer. Começa a clamar, começa a pedir para o Senhor, começa a falar para o Senhor, olhar para dentro de você e te consertar. É a noite de conserto, é a noite de você se abrir diante de Deus, sem reservas, sem máscaras.
Tem que colocar para fora, querido, aquilo que impede o fluir do Espírito Santo. Quantos de nós estamos carregando dentro de nós ressentimentos, pensamentos, sentimentos que bloqueiam o fluir do Espírito Santo? Quantos de nós estamos pensando, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da forma como acho certo, e o Espírito Santo está gritando dentro de você, meu irmão. Uma mulher ouvindo a voz de Jesus, ela disse: verdadeiramente eu tenho que tirar, arrancar de mim tudo que me impede de ter comunhão com Ele e alcançar o favor dEle. E ela enfrentou tudo e todos, entrou na casa de um homem influente, beijou os pés do Senhor, chorou, enxugou com os seus cabelos, não largou os pés de Jesus, até que Ele dissesse: filha, olha, a tua fé te salvou. Ei, ainda há tempo, saia do seu lugar, dobre os seus joelhos, não espere que ninguém esteja orando por você. É uma decisão sua. Eu quero me derramar na presença dEle, para que tudo aquilo que tem impedido o fluir do Espírito Santo, a minha plena comunhão com Ele, saia, seja arrancado de dentro de mim. Emoções turbadas, quanta turbulência dentro de nós, precisa sair. Oh, quanta coisa que nós temos carregado e que tem ofuscado a nossa visão espiritual. Deus tem nos chamado para a restauração verdadeira, amados. É Ele mesmo quem olha para dentro de você, para dentro de mim, e contempla aquilo que verdadeiramente está dentro de nós. Ei, não seja um mero espectador. Feche os seus olhos e ore pela tua vida, meu irmão. Ore pela tua família, pela tua casa. Ore pelo teu chamado, pelo ministério, querido, que Deus tem investido na tua vida. Meu irmão, minha irmã, ore. Feche os teus olhos e ore. Não seja espectador. Se envolva neste mover do Espírito de Deus.
Vamos ficar em pé, igreja, todos nós. Levantar as mãos aos céus nesse instante e adorar ao Senhor. Será que você consegue ficar em pé no seu lugar, fechar os seus olhos e contemplar a glória do Senhor? Será que você consegue fechar os seus olhos e ter uma atitude de quem adora o Pai, de quem deseja Então ore ao Pai comigo assim, dessa forma. Só tua glória, 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 só tua glória me satisfaz, Senhor. Glória, só tua 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 glória me satisfaz, Senhor. Você que quer, peça mais forte. Só tua glória, 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 só tua glória me satisfaz, só ela me satisfaz. Só tua glória, só tua glória, só tua glória. Vem derrama a tua glória nesse lugar. Vem derrama, oh Espírito Santo, em cada coração nessa noite. Relaxa a tua glória sobre mim. Derrama sobre mim, vem derrama sobre mim. Senhor, abre as comportas do céu. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Chega lá, nesse lugar. Uma glória excelsa, há uma glória excelsa que o Senhor decidiu revelar e manifestar sobre os corações que se abriram na presença dEle. Você só fica sem receber se você quiser, meu irmão, porque está disponível, abra o teu coração, porque Jesus quer entrar e Ele é a glória do Pai. Jesus quer entrar e quer ceiar com você. Oh, abra
escancare, rasgue o seu coração. Derrame a tua alma diante do Senhor. Não importa o espaço físico onde você está, se você está na última cadeira, na última fileira, Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Abra o teu coração, abra o teu coração, abra o teu coração. Oh Senhor, a tua glória, Senhor, é maravilhosa.